Começando a prova, então, a gente tem que, na última década do século XX, a perda de gelo de uma das maiores geleiras do hemisfério norte foi estimada em 96 quilômetros cúbicos. Se 1 centímetro cúbico de gelo tem massa de 0,92 gramas, a massa de 96 quilômetros cúbicos de gelo em quilogramas é. Então, vamos começar aqui a primeira informação. A gente sabe que 1 centímetro cúbico de gelo equivale a 0,92 gramas. Então, 1 centímetro cúbico de gelo vai equivaler aqui a 0,92 gramas. Bom, já estou vendo que isso aqui é uma questão de transformação de unidades, porque eu quero saber quanto que 96 quilômetros cúbicos vai equivaler em quilogramas. Então, eu tenho duas transformações de unidade para fazer. Uma relação de centímetro cúbico com quilômetro cúbico e uma de gramas com quilogramas. Questão que trabalha com transformação de unidade, com notação científica, que a gente está vendo aqui nas alternativas, que está tudo com a potência de 10 ali, é uma questão que, em geral, tem muita conta e ela é meio chatinha, assim. Então, tem que prestar muita atenção. Mas vai com calma que vai dar tudo certo. Vou começar, então, fazendo a transformação de quilômetro e centímetro. Porque se eu quero saber quanto que é 96 quilômetros cúbicos em quilogramas, eu preciso primeiro ver quanto que esses quilômetros cúbicos equivalem em centímetros cúbicos para utilizar a informação que o enunciado me deu. Então, eu sei que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Mas eu sei também que 1 metro tem 100 centímetros. Então, cada um desses 1000 metros vai equivaler a 100 centímetros. Ou seja, o meu quilômetro é igual a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, ele é a mesma coisa que 100.000 centímetros. Poderia ter usado aquela tabelinha, mas eu costumo fazer uma relação de cada coisa com metro para não ter que montar a tabela. Vou escrever já isso como potência de 10, vou escrever que 1 quilômetro, então, é a mesma coisa que 10 na 5 centímetros. E se eu quero relacionar quilômetro cúbico com centímetro cúbico, eu posso elevar ao cubo essa igualdade. E aí eu vou chegar aqui, 1 quilômetro cúbico, porque 1 ao cubo é 1, é igual a 10 na 5 ao cubo centímetros cúbicos. Então, o meu quilômetro cúbico, e aí aqui eu tenho uma potência de potência, que isso vai multiplicar os expoentes, é igual a 10 elevado na 15 centímetros cúbicos. Beleza, então eu já tenho agora a informação em centímetros cúbicos, que era essa daqui que estava me faltando, né? Agora eu vou ter que relacionar gramas com quilogramas, porque eu consigo relacionar o centímetro cúbico com grama, mas eu quero relacionar ele com quilograma. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer uma relação que nem eu fiz aqui, posso fazer regras de 3, não tem, tanto faz, vai dar tudo na mesma. Então, o que eu sei? Eu sei que 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, 0,92 gramas vai ser quanto? Né? Que eu estou estabelecendo uma regra de 3, e quando a gente tem aqui uma regra de 3 com grandezas que são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado e vou chegar, então, que 1000 vezes x é igual a 0,92 vezes 1, que é 0,92. Ou seja, x é 0,92 sobre 1000. Isso quer dizer que se eu for olhar em quilogramas essa informação, então, na verdade, ela é a mesma coisa que 0,92 sobre 1000 quilogramas. Bom, agora eu tenho uma relação que cada centímetro cúbico vai equivaler a 0,92 sobre 1000 quilogramas. Então, vamos para uma nova regra de 3 aqui. Eu tenho, então, que 1 quilômetro cúbico, que era o que a gente tinha lá, né, que a gente queria descobrir, era a 10 nas 15 centímetros cúbicos. Então, os meus 96 quilômetros cúbicos que eu quero descobrir, a gente pode armar uma regra de 3 aqui também, mas como é uma relação de 1 para 96, a gente sabe que ele vai ser 96 vezes 10 na 15 centímetros cúbicos. E aí, né, eu vou ter que, se 1 centímetro cúbico equivale a 0,92 sobre 1000, então, os meus 96 vezes 10 na 15 centímetros cúbicos, que é o que eu quero descobrir, é a pergunta do problema, vai equivaler a algum valor x, y aqui que eu quero descobrir. Não vou usar x só porque eu já usei x aqui,
Vou botar y, então. Então, eu vou ter que y multiplicando cruzado vai ser igual a 96 vezes 10 na 15 vezes 0,92 sobre 1.000. Vou primeiro resolver aqui esse 10 na 15 e esse 1.000, tá? Porque esse 1.000 é a mesma coisa que 10 na 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 na 3. E aí, eu tenho uma divisão de potência de mesma base, que eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Vou ficar com 10 na 15 menos o 10 na 3. Então, isso aqui vai dar um 10 na 12. Então, eu fiquei aqui em cima com 96 vezes 0,92 vezes 10 na 12. Bom, estou chegando perto de alguma coisa com o formato da resposta, e agora a gente tem que pensar como é que isso está escrito na resposta. Pode sair fazendo 96 vezes 0,92? Claro, super pode. Mas eu estou vendo aqui que todas as alternativas, elas têm os mesmos algarismos, tá? O mesmo 8832. Então, assim, eu aposto que se a gente multiplicar 96 vezes 0,92, vai dar 8832. A questão é, onde é que está essa vírgula? Será que se eu fizer 96 vezes 0,92 vai dar 8,832? Claro que não, né? Porque o 96, se eu multiplicar ele por 1, dá 96. Então, multiplicando por um número que é um pouquinho menos do que 1, como 0,92, ele não pode dar algo tão baixo como 8. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente justamente vai ver que isso vai dar 88,32. Então, o que eu queria com isso? Dá para fazer a conta para ter certeza? Super dá. Mas também, com base nas alternativas, a gente já consegue ter uma noção, né? E não perder tempo fazendo essa multiplicação aqui. Bom, isso aqui vezes, então, o 10 na 12. Isso aqui já poderia ser a nossa resposta, mas não está escrito assim. Está escrito como 8,832. Então, agora vamos pensar o seguinte. Se eu tinha 88,32 vezes 10 na 12, se agora eu vou escrever isso como um número menor, quer dizer que eu vou ter que ter um 10 a mais aqui nessa história para compensar, né? Para ter o mesmo valor que eu tinha antes. Então, como o meu 88 agora é escrito como 8, quer dizer que esse 10 na 12 vai ter que aumentar a potência. E ele aumenta apenas uma casa, porque essa minha vírgula teria andado apenas uma casa, né? Então, por isso que em vez de ser 10 na 12, eu vou ficar com 10 na 13, que vai nos dar a letra B. Também poderia ter escrito esse 88,32 como 8,832 vezes 10 e depois utilizar a propriedade de potência de novo. Essa questão aqui eu não consigo ver muita variação, tá, na forma de fazer, no máximo fazer uma transformação antes da outra. Eu optei por montar a regra de 3 aqui, mas relações que são 1 para, a gente poderia fazer direto a multiplicação, que nem eu fiz nessa parte aqui. Mas assim, não se sente totalmente seguro e segura para sair fazendo por proporcionalidade, monta a regra de 3, que é uma proporcionalidade, mas que a gente consegue enxergar melhor o que a gente está fazendo.